território obscuro. Olá, território obscuro. Não vou divulgar meu nome, pois a família que eu vou contar a história ainda é viva. E também não contarei o nome da família. Morávamos eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão recém-nascido. E por ironia do destino, tivemos que nos mudar. Foi muito difícil meu pai arrumar um serviço. Procuramos. E com 15 dias procurando, passando por uma chácara, um homem falou: "Eu tenho um amigo que está precisando muito de alguém para ajudá-lo. Eu vou avisá-lo e vocês vão lá ver." No dia seguinte, meu pai foi lá conversar com o senhor. Foram horas de conversa e deu tudo certo. No dia seguinte, íamos conhecer o local, o novo patrão do meu pai. Ele veio ao seu encontro e nós fomos seguindo ele de carro. Andamos. Começamos a entrar em uma mata fechada. A cada 2 ou 3 quilômetros se via uma casa. E depois da última casa, foi mais 1h30. Chegamos à chácara. Era tudo muito bonito, muito verde. Lago, árvores, campo aberto, animais, tudo muito bonito. A casa era linda, maravilhosa, magnífica. Lá já era até mobiliada. Só precisaríamos levar nossos pertences pessoais. 3 dias depois, nos mudamos. Foi tudo lindo. Apenas era longe da cidade. Eu me esqueci de um detalhe. No dia que fomos ver aquela fazenda, caminhando por ela, o patrão foi mostrar o curral ao meu pai e a nós, que era tudo bem fechado, com grandes portas de ferro, grades na janela, não tinha como entrar e nem sair. E ele disse ao meu pai: "Todos os dias eu quero que você feche todos os animais e tranque tudo com cadeado. Não se esqueça disso." Em volta da fazenda, toda era cercada de alambrados. Era alto, bem protegida. Para um local tão distante, a casa também era bem protegida e fechada. Mais para frente, descobriríamos o do porquê tudo aquilo. Com 15 dias que estávamos lá, já estávamos bem adaptados ao local. E foi quando, do nada, meu pai chega em casa com um homem alto, forte, com um jeito estranho. Mas seu cheiro era diferente, um cheiro forte. Meu pai apresentou ele a nós e disse que ele era nosso vizinho, que morava a uns 3 quilômetros ali de nós. Ele falou que com ele morava sua esposa e mais 2 filhos e uma filha. Eram um total de 5 na casa. O papo vem, o papo vai. O meu irmãozinho acordou e minha mãe pediu licença e foi buscá-lo. Quando o homem viu, ele ficou eufórico e disse: "Nossa, vocês têm um bebê recém-nascido?" Meu pai disse que sim. O homem, todo nervoso, levantou e saiu do nada e disse: "Olha, vou me retirar, já tá ficando tarde." Ele disse ao meu pai: quando chegasse a noite, trancasse tudo e não confiasse no silêncio. Meu pai confirmou com a cabeça e acompanhou o homem até o portão. Ao sair, ele disse: "Nunca vá à minha casa à noite. Não saia para fora no cair da noite, até o raiar do sol. Não é seguro aqui, meu amigo." Meu pai concordou e se retirou. Foi fechar os animais. E daquele dia em diante, o tormento começou. Quando a noite caía, os animais ficavam agitados, um alvoroço só. Acontecia um alvoroço lá fora com os cachorros. Eles corriam em volta das cercas. Quando o dia amanheceu, não havia nada fora do lugar. Meu pai levantou normalmente e começou o seu dia. E o vizinho apareceu novamente e começou a conversar com ele. E disse rindo:
Muito barulho de noite, né? Meu pai disse que sim, mas como ele sabia? Ele disse ao meu pai: bom, uma hora você irá descobrir. Deu as costas e saiu. O tempo foi passando e meu irmãozinho havia completado 3 meses. E o meu pai falou para minha mãe que havia convidado os vizinhos para jantar. Minha mãe concordou, e quando os vizinhos vieram, ficaram até umas 8 horas da noite. E tudo correu bem, até o meu irmãozinho acordar. Quando o filho mais velho do casal viu a criança, a tomou do colo da minha mãe e deu um cheiro na criança. E disse: que cheiro bom dessa criança. E deu para minha mãe e começou a ficar ofegante. Eles se levantaram e falaram: já deu por hoje, vamos embora. Meu pai os acompanhou até o portão. E mais uma vez o homem disse: cuidado com o perigo da noite. Mas aquela noite foi diferente. Os cachorros começaram a latir e latir. Meu pai ouviu algo que pulou do cercado para dentro. Aí ele pensou: tem algo de errado lá fora. E quando ele olhou pela janela, viu uma criatura muito grande dentro do quintal e outras 4 pro lado de fora do cercado. Meu pai, só observando aquilo, que se pôs debaixo da janela aonde o meu irmãozinho dormia e começou a cheirar o ar. Meu pai falou que aquela coisa babava muito, até que os cachorros chegaram e começaram a atacar o bicho, e aquela coisa pulou o alambrado e foi embora. E todas aquelas 5 criaturas sumiram na escuridão. No dia seguinte, meu pai foi trabalhar novamente, e foi quando ele viu o filho do vizinho o observando de longe, e logo seu pai chegando. Eles foram até meu pai, e o pai do rapaz o olhou e disse: peça desculpa a ele por ontem à noite. E meu pai falou: desculpa pelo quê? Bom, os dois viraram as costas e saíram sem falar nada. Meu pai ficou com o acontecimento da noite passada na cabeça e pensou: essa noite eu vou pegar esse animal que está entrando aqui no quintal. Ele armou uma armadilha, deixou um dos currais aberto e pensou: essa noite eu pego esse animal. A noite chegou e tudo começou novamente, mas o meu pai dessa vez estava preparado. E quando a criatura apareceu, meu pai tomou coragem, saiu para fora e conseguiu afugentar a criatura dentro daquele curral. Meu pai falou que quando conseguiu trancar aquele curral, ele parou e observou a criatura lá dentro. Ele disse para nós que aquilo era enorme, preto, com os joelhos tortos, orelhas curtas, focinho curto, com a mandíbula grande, e o cheiro era horrível. Ele reparou que todos os animais ao redor se acuaram, e aquele animal feroz arranhava as grades furioso, até que viu que não ia conseguir sair dali. Daí ele foi se acalmando e se deitou como um cachorro. Meu pai pensou: vou deixar esse bicho aí e vou ligar para o patrão. E foi para casa. E quando foi de manhã, meu pai foi abrir o portão para ver seu patrão e mostrar para ele a criatura que ele tinha prendido no curral, que estava tentando atacar os seus animais à noite. E quando chegaram lá, para sua surpresa, não havia um animal no curral, e sim o filho do vizinho ali, deitado nu no chão em posição fetal. Quando do nada chega o vizinho correndo, desesperado. Mas ali ele foi acuado e teve que contar toda a verdade. Ele falou que não tinha intenção, mas o bebê desencadeou a fúria do filho dele, que não tinha controle sobre isso ainda. Meu pai se mudou dali e o patrão vendeu a chácara e nunca mais voltamos lá. Saímos de lá e descobrimos que toda aquela família virava lobisomem. Bom, esse é o meu relato. Resumi bastante. Fica aí a critério de cada um acreditar nessa história. Obrigado por ler o meu relato. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato.
Olá, território obscuro. Vou contar aqui um relato de assombração que aconteceu com meu pai na década de 60. Ele era capataz de uma fazenda. Gostávamos de sair para caçar à noite, quase sempre sozinho, nos campos da fazenda. E nessa noite era de lua cheia, assim que ele gostava, porque ficava mais clara a noite. Algumas pessoas falaram para ele nunca ir no campo da invernada, uma parte lá da fazenda, porque nesse lugar aparecia assombração. Mas meu pai não tinha medo. Pegou seu cavalo e 3 cachorros de estimação e foi indo para esse campo. Já era quase meia-noite, em seguida que entrou no campo. Os cachorros começaram a latir em uma árvore. Ele desceu do cavalo e começou a cavar para achar o tatu. E os cachorros corriam de uma para outra árvore, e ele também foi cavar na outra árvore, e assim começou a mudar de lugar toda hora. Quando ele fazia o buraco, ouvia até o ronco do tatu. Cavou, cavou e nada de tatu. E de repente, os cachorros se assustaram, saíram de uma árvore onde eles estavam cavando e vieram uivando em direção ao meu pai. Meu pai estava agachado cavando, quando ouviu atrás dele um ronco muito forte, e quando se virou para olhar o que era, ele viu uma coisa horrorosa. Tinha mais ou menos o formato de uma ovelha escura, em tamanho maior, com umas orelhas enormes, quase arrastando no chão, e os olhos muito grandes na cor de fogo. Meu pai levantou rapidamente, e esse bicho foi para trás de meu pai. E sempre assim. Meu pai virava para o outro lado e aquele bicho sempre nas costas dele. Nunca ficava de frente do meu pai. Ele ficou apavorado, montou no cavalo rapidamente e esse bicho sempre pelas costas dele. Virava o cavalo de posição e nada, o bicho sempre atrás, não ficava nunca de frente a frente. Meu pai chamou os cachorros e foi indo embora, e de vez em quando olhava para trás, e o bicho sempre seguindo ele, até sair dessa parte do campo que todos diziam que era assombrada. Quando ele passou a porteira, aquela coisa sumiu. Depois desse dia, meu pai nunca mais foi nessa parte do campo, mas continuou caçando sempre. Bom, gente, isso é a mais pura verdade. Essa fazenda era assombrada mesmo. Tem outros relatos que aconteceu com ele que eu conto em outra hora. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos do canal, me chamo Vando e contarei uma história que aconteceu comigo e minha família, lá no interior do Paraná, em uma cidade de nome Jardim Alegre. Bom, vamos lá. Na época do acontecido eu tinha 14 anos. Era um sábado chuvoso, na parte da tarde, e minha mãe me chamou e disse: Vando, vai e pergunte ao seu irmão se ele também quer ir à casa de sua tia Lázara. Fui até o quarto e perguntei a ele se ele queria ir à casa do tio conosco. Ele disse que sim. Então cada um pegou seu guarda-chuva e saímos em direção da casa da minha tia. Ao se aproximar da casa, eu saí correndo e fui em direção ao portão. Era um portão velho de madeira, e ao abri-lo, se você não segurar firme, ele abre de uma vez e bate no resto da cerca de balaústre, fazendo um barulhão. E foi o que aconteceu. Eu não segurei o portão direito, pois estava segurando o guarda-chuva com a outra mão. Ele acabou batendo com tudo na cerca de madeira. Minha tia provavelmente ouviu o barulho do portão e abriu a porta. Porta essa que era de aço, com uma grade e vidro fosco. Nos recebeu com um belo sorriso no rosto. Eu, meu irmão e minha mãe pedimos a bênção e entramos. Fomos em direção à cozinha para tomarmos um café, e na sala estava minha prima, Daniela, meu primo Everton, assistindo TV. Após terminarmos de tomar o café, minha mãe disse para irmos brincar na sala com os meus primos e deixar ela conversar com minha tia. Minha tia disse logo em seguida que iria fazer um bolinho de chuva para a gente. Então eu e meu irmão fomos à sala. Cumprimentamos os meus primos, Daniela e Everton,
e sentamos no sofá para assistir TV com eles. Então meu primo ficou muito animado com a nossa presença e começou a fazer brincadeiras no sofá, tipo puxar o cobertor da minha prima, puxar o cabelo dela. E na hora que ele puxou o cabelo, ela olhou para ele muito irritada e disse a palavra: "Para, capeta." Minha tia, ao ouvir isso lá da cozinha, disse: "Olha, Daniela, eu já falei para você parar de ficar falando esse nome." E Daniela respondeu: "É só o Everton parar de ficar me atormentando que eu não falo mais." E minha mãe lá da cozinha disse que se ela ficasse chamando, uma hora ele acabava aparecendo para ela. Minha prima sorriu e disse que não tinha medo. Everton e eu começamos a brincar no outro sofá e as nossas risadas incomodou Daniela. Ela olhou para mim e disse: "Fala baixo, eu quero ouvir o programa na TV." Então Everton olhou para ela e pediu para que ela ficasse quieta e que ela, se realmente quisesse ouvir, ela que aumentasse o volume da TV. E assim ela fez. Aumentou o volume da TV um pouco e Everton foi e pegou o controle da mão dela e abaixou novamente o volume. Nisso que Everton pegou o controle da sua mão, ela gritou novamente: "Para, capeta." Então minha tia disse que se Daniela falasse esse nome mais uma vez, ela iria desligar a televisão, iria mandar Daniela para o quarto. Ela ficou brava e sentou bem no canto do sofá, longe de todo mundo. E o Everton começou a falar mais alto. Isso estava irritando muito ela. E nisso minha tia grita lá da cozinha: "Olha, o café e os bolinhos já estão prontos." Daniela pega e desliga a televisão e vai em direção à cozinha. Everton passa correndo por ela e puxa o cabelo dela novamente. Só que dessa vez ela não falou nada, ficou quieta e tentou dar um tapa nele, mas não conseguiu. Todo mundo sentou em volta da mesa e minha tia serviu a todos. E eu sentei ao lado da minha mãe e meu irmão, e ele sentou ao meu lado. Do outro lado da mesa sentaram minha tia, Daniela e Everton. Minha mãe estava conversando com a minha tia sobre a chuva que não passava, enquanto Daniela, meu irmão e Everton estavam comendo bolinho. E até que do nada, Everton teve a brilhante ideia de partir um bolinho ao meio e jogar dentro da xícara de café de Daniela. E assim que ele jogou, ela disse: "Saia de perto de mim, seu capeta." Minha mãe olhou para minha tia e disse: "Daniela, para de ficar falando esse nome feio. Uma hora ele acabará aparecendo para você." Nisso Daniela balançou os ombros e disse que não tinha medo. Todos ficamos em silêncio e foi quando de repente ouvimos barulho do portão de madeira batendo na cerca. Minha tia olhou para minha mãe e disse: "Deve ser a minha outra irmã que está chegando para tomar um café com a gente." Em questão de segundos, em frente à porta de vidro, apareceu um homem de uns 2 metros de altura ou mais, com um chapéu na cabeça. Nisso ele parou de frente à porta de vidro. Vidro esse que era fosco, então não conseguimos ver o seu rosto, mas sem dúvida nenhuma era um homem. Ele simplesmente ficou parado lá na frente da porta sem dizer nada. Todos nós olhamos assustados. Então minha tia disse: "Quem está aí?" E aquela figura não respondia. Daniela correu para os braços da minha tia e perguntou: "Quem será?" Minha tia respondeu: "Olha, eu não sei quem é não." E aquele homem ficou parado ali por uns minutos. Não se mexia, não falava nada. Simplesmente ficava ali em pé, em frente à porta. Até que a minha tia disse essas palavras: "Pode ir embora, que ela não vai mais falar o seu nome." E aquela criatura, ou o que quer que seja, se virou, desceu os degraus da pequena escada e foi em direção ao portão. Só ouvimos o barulho do portão batendo no balaústre novamente. E assim que ele terminou de fechar o portão, minha tia correu para a janela e ao abrir para ver quem ele era, não havia ninguém em frente ao portão. Nem se ele tivesse corrido, não conseguiria sumir do raio de visão da minha tia. Ele simplesmente desapareceu no ar.
Minha prima chorou muito, e depois do acontecido, ela nunca mais voltou a mencionar esse nome. Bom, esse é o meu relato. Obrigado por postar aí em seu canal. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar no canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.